Quando eu fui sistematicamente na graduação falar em público, mesmo com medo e ficando estressado, eu estava me vacinando contra estressores de falar em público subsequente. Então hoje é como se você me bota falar em público, eu tô vacinado, cara. O meu cérebro aprendeu a lidar com aquilo. Eu não tenho mais problema. Tem uma coisa na neurociência, é um conceito chamado de inoculação ao estresse. Inoculação, cara, é o processo realizado para formar uma vacina. Então você inocula o vírus, isto é, você desativa o vírus, quebra ele em várias partes e injeta na pessoa para você que o seu sistema imunológico crie resposta e proteção subsequente a outras exposições daquele vírus. Isso é uma vacina, né? Você se infecta antes, positivamente, para depois você criar resposta e proteção no futuro. Hoje, avançados estudos em neurociência feitos com primatas não humanos, como por exemplo chimpanzés, mostram que você consegue se vacinar contra o estresse. E isso foi muito bem demonstrado em vários experimentos, cara. Você tem um eixo no seu cérebro de resposta ao estresse. Chama eixo HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. Então, quando a sua amígdala, que é a estrutura do cérebro que detecta perigo, identifica uma potencial situação estressora, ela avisa o seu hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio chamado CRH. Esse hormônio vai até a sua pituitária e lá na pituitária vai sinalizar a liberação de ACTH. Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea e vai até a sua glândula suprarrenal que fica acima dos seus rins e manda liberar cortisol e adrenalina. Então essa resposta ao estresse vai determinar o que o Walter Cannon, um fisiologista, chamou de resposta de luta ou fuga. Então, entra um leão aqui agora, entrou um leão na porta. Ou você vai pra cima dele ou você foge, você não vai ficar parado. O seu organismo, ele se prepara para essa resposta, gerando estresse. Então a galera acha que estresse é ruim. Cara, estresse é bom pra caralho. Só que não pode ser crônico. Estresse agudo é muito bom. Melhora a memória, melhora a performance. Por exemplo, hoje que a gente chegou aqui, talvez alguém estava um pouco estressado antes de começar. É bom, porque você foca, você organiza, você pensa, isso liga você. Você não fica sonolento. Então o estresse agudo é gostoso, é importante. E o nosso cérebro gosta desses estresses agudos. Tanto é que a gente paga caro pra ir numa montanha-russa. É uma coisa que te estressa. Pra tu se estressar. Exato, mas é mesmo. Então pensa assim, esse cortisol e essa adrenalina, uma vez liberada na sua corrente sanguínea, vai agir em vários sistemas fisiológicos para preparar o seu corpo para responder de luta ou fuga. Então vai aumentar a dilatação dos seus bronquíolos no seu pulmão, fazendo você conseguir captar mais oxigênio. Vai dilatar sua pupila, fazendo você enxergar melhor. Vai mandar o seu fígado fazer glicose no processo de gliconeogênese, para você ter mais energia. Vai liberar uma série de endorfinas e analgésicos endógenos, fazendo você ficar mais anestesiado e não sentir dor. Afinal de contas, se você está lutando com um leão, a última coisa que você tem que sentir é a unha sua que está encravada, né? Tanto é que muitas vezes você está numa luta ou num jogo de futebol, você se machuca e nem sente. Porque o seu cérebro não ignora aquilo, porque não é importante no momento. Eventualmente pode inclusive liberar o que você tem no seu intestino e na sua bexiga, para diminuir o peso, caso você precise correr. Então você se caga nas calças e se mija. Ocorre toda uma resposta de luta ou fuga. O problema é que muitas vezes a gente tem essa resposta de luta ou fuga em casa, no sofá, pensando no trabalho. Então você não está num ambiente que você precisa dessa energia. Então isso cronicamente é péssimo. Predispõe à depressão. O que hoje os pesquisadores mostraram? Isso em primatas e também já foi demonstrado em humanos. Eles mostraram que se você pega um chimpanzé e você estressa ele, não de forma tão grande e nem por tanto tempo, e principalmente esses pequenos estresses na infância e na adolescência do chimpanzé, quando ele for adulto e ele for submetido a algum estresse, essa atividade desse eixo que eu falei, eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, tem uma atividade reduzida quando comparado a quem não foi estressado. Agora, eu arrisco a dizer que pessoas que foram muito mimadas tendem a se fuder mais na vida. Por quê? Porque eles não foram vacinados Inibiu contra o estresse. Né? Cara, qualquer coisa é um pico de cortisol gigantesco. É reprovar numa prova, a pessoa se afunda. É a pessoa receber um não no trabalho, a pessoa se afunda. Eu particularmente criei um termo que chama mimado dopaminérgico. É uma pessoa que, cara, ela quer uma recompensa rápida, aqui e agora. Ela não consegue sustentar uma atividade para obter uma recompensa no futuro. Então é aquela pessoa que não consegue treinar, não consegue fazer dieta, não consegue estudar.
É só, eu quero agora, eu quero chocolate, eu quero o TikTok, eu quero o álcool, eu quero o cigarro, eu quero sair com os amigos, eu quero beber. É uma pessoa que não consegue estender uma recompensa. Agora, se isso é determinado pelo dinheiro que a pessoa herdou ou não, eu acredito que não, cara. Agora, se a pessoa foi muito protegida, isso pode prejudicar a saúde mental dela no futuro. Que pessoa que é essa, cara? É uma pessoa que você larga no meio de São Paulo hoje, ela não sabe pegar um ônibus, ela não se vira, ela não fala. E aí, meu, como é que eu faço? Me ajuda aí, esconde aqui, se resolve ali, dá os corre. Essa pessoa é uma pessoa mais propensa a responder a estresse. Exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho ido falar nas empresas. Não foi um negócio que me traumatizou. Poderia ter dado uma merda gigantesca. Mas foi um negócio que se eu me esquivasse, eu ia estar até hoje. Talvez eu, obviamente, não estaria aqui. E esse talvez é o maior ensinamento que eu posso passar aqui para vocês. As pessoas têm que aprender hoje, entender que a gente precisa de sofrimento. A gente precisa sofrer. Não é se fuder, mas a gente precisa sofrer. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. Dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado está o prazer e no outro lado está a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você aumenta muito o lado do prazer, tá botando muito peso aqui no prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, o lado da dor e do sofrimento começa a se destacar. E aí o que vai acontecer? No mecanismo de autorregulação, ele começa a vir pro outro lado. Aí você precisa cada vez botar mais prazer aqui, para empurrar. Então o que acontece? Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só coisas simples, só recompensas rápidas, o seu cérebro ele desacostuma a viver com um problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. Bom, 3 coisas importantes que o Wesley citou nesse vídeo. Primeiro, que é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, mas que é importante ressaltar e reforçar, a questão da importância do enfrentamento. Ele deu algumas explicações técnicas ali em relação ao eixo HPA, ao sistema de luta e fuga, a dessensibilização da amígdala, né? O que ele falou basicamente ali é a importância do enfrentamento. Né? Por que é tão importante enfrentar? Né? Porque é como se, através desse enfrentamento, na verdade, desses diversos enfrentamentos que a gente precisa fazer, porque não é enfrentar uma vez e tá tudo certo. Não, esse desconforto que ele fala, que a gente precisa se expor, esse pequeno estresse que a gente precisa se expor, no contexto da ansiedade social, ele precisa ser constante. Ele precisa ser gradativo, né? Não é fazer uma vez só. Agora, um ponto importante aqui. Não é só enfrentar. Né? Quando a gente enfrenta, a ideia é enfrentar, e essa experiência, entre aspas, mostrar para o nosso cérebro que essa situação não é perigosa, não é ameaçadora. Isso envolve várias questões aqui. Né? Quando a gente enfrenta, à medida que a gente vai enfrentando, a gente vai dessensibilizando todo aquele sistema que o Wesley mencionou. Agora, um ponto extremamente relevante aqui que eu sempre falo para vocês. Não é só enfrentar, é enfrentar e processar essa experiência de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, independente do desfecho. É por isso que ele falou ali, eu poderia ter me traumatizado? Poderia. Né? Ainda bem que não aconteceu. Mas principalmente no nosso caso aqui, de quem desenvolveu o transtorno de ansiedade social, muitas vezes esse enfrentamento, foi justamente esse enfrentamento, ou alguns enfrentamentos, que contribuíram para o processo da gente desenvolver ansiedade social. Ou seja, traumas que a gente viveu no passado, né, essas pequenas situações estressoras, que na verdade foram muito estressoras, que acabaram, ao invés de dessensibilizar a amígdala, o sistema nervoso, o eixo HPA, o sistema simpático, ao invés de dessensibilizar, ele hipersensibilizou. Por quê? Porque, principalmente quando a gente é jovem, na infância, na adolescência, a gente não tem repertório. Então, se a gente encara uma situação e não está preparado, né, possa ser sim que a gente se fortaleça com isso. Mas para quem nasce com uma predisposição a ter ansiedade social, uma criança mais tímida, mais introvertida, possa ser também que essa experiência, esse enfrentamento, nesse momento que a gente está mais frágil, ao invés de melhorar, piore. E isso no contexto atual também. Por isso que quando eu falo de enfrentamento aqui, para vocês, eu digo enfrentamento estratégico e terapêutico. Por quê? Porque não é só enfrentar de qualquer jeito, porque possa ser até que esse enfrentamento, ao invés de ajudar, prejudique. Se a gente não tiver repertório para lidar com a situação, se a gente não estiver trabalhando a nossa autorreferência, a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Então, de repente, ok, não, preciso enfrentar, preciso dessensibilizar, preciso passar por essas situações de estresse que o Wesley citou ali, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Vamos fazer os enfrentamentos. Só que se a gente não tem o devido preparo, de repente eu vou lá, faço uma apresentação em público, perco a linha de raciocínio, travo, ou de repente não consigo enfrentar, ou de repente, minha performance até que é boa, mas por conta do perfeccionismo social, muitas vezes a gente acaba mesmo tendo uma performance boa, tendo uma visão de que aquilo foi negativo. Então acaba que,
dependendo da forma como a gente processa essa experiência, isso, ao invés de ajudar a dessensibilizar todo aquele sistema que o Wesley citou, vai hipersensibilizar. Então, ao invés de eu passar uma mensagem para o meu cérebro de que aquilo essa experiência realmente não é perigosa, não é ameaçadora, e a amígdala, né, começar a entender que ela não é perigosa, que ela não precisa ligar o sinal de alerta, né, ao invés disso, eu passo a mensagem para o meu cérebro de que a situação realmente é perigosa. Então, eu vou lá, enfrento, meu Deus, eu fui péssimo, eu perdi a linha de raciocínio, as pessoas me julgaram. Eu enfrentei? Enfrentei. Mas se eu não processar de maneira saudável, isso pode prejudicar. Por isso que é importante, né, um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, a gente desenvolver repertório para fazer esses enfrentamentos, saber o momento de enfrentar e o momento, muitas vezes, de não enfrentar também. Muitas vezes a gente está sobrecarregado, está uma semana, um mês fazendo diversos enfrentamentos, chega uma hora que a gente se esgota, e possa ser que a partir de um certo momento seja melhor a gente descansar, a gente se resguardar. Né? Então esses enfrentamentos, né, essas exposições ao estresse, à ansiedade para poder dessensibilizar, eles precisam ser feitos com muito cuidado. Né? Principalmente desenvolver repertório. Quando a gente tem ansiedade, de que forma a gente lida com essa ansiedade? Quais ferramentas a gente tem para poder regular essas emoções? Óbvio que a gente não controla essas emoções, mas de modo a exercer uma influência sobre essas emoções para que eu lide melhor com elas. De que forma eu lido com os meus pensamentos, né? Quando eu tiver a percepção ali, a sensação, as distorções cognitivas, os pensamentos ruminativos, né? Que as pessoas estão me julgando, que estão me criticando. O que eu faço? Como que eu lido com isso? Se eu não tiver preparação, possa ser que esse enfrentamento, ao invés de ajudar, piore. Autoestima, percepção de alto valor. Se a gente não trabalha esse interno também, possa ser que esse enfrentamento não funcione, ou funcione muito pouco, ou muitas vezes até prejudique. Então, é muito importante quando a gente vê esse tipo de conteúdo na internet, que sim, é real, né? Ele deu várias evidências ali sobre a forma como tudo isso acontece, mas na vida real, né, o buraco é muito mais embaixo. Na vida real, no contexto da ansiedade social, o buraco é muito mais embaixo. Né? Ele está falando aí do contexto mais geral, de pessoas que não têm uma predisposição a ter ansiedade social, de pessoas que essa circuitaria já não está tão desequilibrada, já não está tão sensível ou hipersensível. No contexto de quem tem ansiedade social, essa exposição ao estresse, à ansiedade, ao desconforto, ao sofrimento, ela é importante sim, muito importante, eu diria até, acho que todos vocês já sabem, a base do tratamento. A gente precisa fazer essa, que na TCC, né, na psicologia, chamada de dessensibilização sistemática. A gente tem que fazer, sim, mas isso precisa ser de forma estratégica, de forma terapêutica, se possível com acompanhamento, né? E principalmente, a gente, paralelamente aos enfrentamentos, está fortalecendo o interno também. Está desenvolvendo o repertório, está fortalecendo essa autorreferência, desenvolvendo a nossa autoestima, a nossa percepção de alto valor, porque, no final das contas, a espinha dorsal da ansiedade social é o medo do julgamento das outras pessoas. Essa amígdala, né, esse sistema nervoso, ele só dispara porque o nosso principal medo ali é falhar, é errar, e principalmente essa falha, esse erro, esse nervosismo, essa imperfeição, ser vista pelas outras pessoas. Aqui entra um segundo fator também, que é o que eu chamo de resiliência social. Né? Quando a gente faz exposições, além de dessensibilizar essa amígdala que ele citou, a gente dessensibiliza duas outras áreas. Ínsula e córtex cingulado anterior, que são as áreas do nosso cérebro responsáveis por dor social. O que é dor social? Rejeição, crítica, julgamento negativo. Né? E para quem tem ansiedade social, essas áreas também são hipersensíveis. É por isso que quem tem ansiedade social, transtorno de ansiedade social, fobia social, até pessoas tímidas, tem essas áreas hipersensíveis. Então dói muito mais em quem é tímido, quem tem ansiedade social, o julgamento, a crítica, o olhar negativo, a reação negativa das outras pessoas. É muito por isso também que esse sistema é ativado, porque uma vez que dói tanto, que nos machuca tanto, o nosso cérebro quer nos proteger. E a principal forma que ele tem para nos proteger é através desse sistema de luta e fuga. Ele sabe que isso dói muito. Então, quando ele ativa esse sistema, quando eu estou numa reunião, quando eu estou numa apresentação, é o nosso cérebro, esse sistema, querendo nos proteger com base no que ele aprendeu ao longo da nossa vida. Né? Lembra, o nosso cérebro é neuroplástico, ele vai se adaptando de acordo com as coisas que a gente faz ao longo da nossa vida. Inclusive, essa questão que o Wesley trouxe da exposição ao estresse. Né? Então, quando a gente se expõe, principalmente ao julgamento, à crítica, né? Quando a gente, é o que eu sempre falo, né? A gente só aprende a lidar com o julgamento negativo, com a crítica, passando pela crítica, pelo julgamento negativo. E isso é importante, muito importante. Uma vez que essas áreas são sensíveis, né, e a gente sente muito essa dor, é possível dessensibilizar essa dor. É possível a gente diminuir esse desconforto todo. Óbvio que não vai zerar, porque ninguém gosta de rejeição, de julgamento negativo, né? É normal, é natural isso incomodar. Agora, em quem tem ansiedade social, isso incomoda de uma maneira absurda, é um sofrimento absurdo. Então a gente precisa dessensibilizar isso também. E isso também é feito através da exposição. Né? Só que, especificamente, exposições em que realmente a gente é julgado negativamente. A gente é criticado, alguém faz uma acusação. Dói muito, mas aqui entra a metáfora que ele utilizou ali. Né? O conceito que ele utilizou ali da vacina, que é uma coisa que eu falo bastante aqui. O julgamento negativo, a crítica, né, entra aqui como se fosse essa vacina. Então, no conceito ali que o Wesley trouxe, né, a vacina, quando é aplicada no nosso organismo, né, basicamente, é o próprio vírus ali dentro do nosso corpo. Né? Então, o próprio vírus é o antídoto nesse caso. E no contexto aqui da ansiedade social, o principal vírus é o julgamento, a reação negativa,
a rejeição, o não corresponder às expectativas dos outros, o desagradar as outras pessoas. Tudo isso é o principal vírus. Agora, esse vírus também é um antídoto. Então, uma vez que a gente passa por situações como essa, a gente dessensibiliza também essa dor. E uma vez que essa dor é sensibilizada, a gente vai ter cada vez menos medo dela. Porque se alguém me criticar, alguém me julgar, eu vou fazer uma apresentação e de repente eu erro. De repente, a minha performance não foi muito boa. Vai doer? Vai. Mas, ao longo do tempo, eu fazendo isso algumas vezes, ou diversas vezes, eu vou ensinando o meu cérebro que eu posso errar, que eu posso ser imperfeito. E aos poucos, essas áreas vão dessensibilizando. Né? A gente vai tendo cada vez mais traquejo, repertório, e aprende a lidar com essas situações de julgamento, de crítica, de rejeição. E, principalmente, essas situações vão doendo cada vez menos. A gente vai ficando, entre aspas, imune ao olhar o julgamento das outras pessoas. E uma vez imune, não tem motivo para o cérebro despertar, né? A amígdala, o sistema nervoso despertar, o sininho ali do sistema de luta e fuga de ameaça. Então, a tendência é essa ansiedade ir diminuindo quando a gente faz essas exposições também, e principalmente, ao julgamento, à crítica. Óbvio que dói muito. E aqui é muito importante também o cuidado, né? Porque se a gente não processa bem, isso pode virar um trauma. Então, o recado aqui, de modo geral, é em frente mesmo. A vida é agridoce, a gente tem que lidar com o desconforto. O desconforto faz parte da vida e tem um lado muito importante. No contexto da ansiedade social, a gente tem que enfrentar mesmo. Vamos enfrentar cada vez mais, mas vamos enfrentar com estratégia, com cuidado e trabalhando também no interno, tá bom? Um abraço e bora superar a ansiedade social.